Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. Estamos em plena fase decisiva da segunda leg do Sunshine Double, Miami. Tivemos, naturalmente, na semana passada, a conclusão do ATP Masters 1000 de Indian Wells. É verdade que acabámos por nos focar o podcast da semana passada um pouco mais também no feito incrível do Nuno Borges. A verdade é que Miami está em andamento e, nesta altura, numa altura em que estamos perante o arranque dos quartos de final masculinos e já a meio dos quartos de final femininos, a verdade é que ainda se mantém a possibilidade de, tanto no setor feminino como no setor masculino, termos, um jogador a conquistar a Sunshine Double, no caso a Helena Rybakina, que já está nas meias finais femininas, e o Carlos Alcaraz, que está já nos quartos de final masculinos. Talvez começando por aí, Pedro, Carlos Alcaraz ainda não perdeu um único set neste Sunshine Double. Indian Wells venceu toda a oposição em duas partidas, nomeadamente o Daniil Medvedev, que vinha de uma série de 19 vitórias consecutivas. Agora também ainda não perdeu qualquer set e não se pode dizer propriamente que ele tenha tido quadros fáceis, tendo em conta, obviamente, que Sim. falta o Novak Djokovic, mas todos os outros estão lá. Sabemos que ele em Indian Wells bateu Félix Auger-Aliassime, que nunca tinha derrotado, Yannick Sinner, o jogador que mais trabalho lhe deu a caminho do seu único título do Grand Slam, Daniil Medvedev, que estava numa série de 19 vitórias seguidas e que ele também nunca tinha derrotado, e agora aqui em Miami, na primeira ronda em que podia apanhar um top 20, apanhou com outro jogador que também nunca tinha derrotado, Tommy Paul, e derrotou em dois sets. Portanto, estamos a falar não só de uma série de vitórias grande de Carlito, já são 9 rumo aos quartos de final de Miami, onde ele defende o título, mas acima de tudo de vitórias sobre bons jogadores e a jogar um ténis que impressiona muito, não é? Quem é que o pode parar em Miami, se achas que isso vai acontecer ou não? Eu acho que ele é o grande favorito à conquista do título em Miami. Estes quartos de final já vão ser um teste duro, porque o Taylor Fritz, quando o serviço está a funcionar, e ele também está a jogar muito bem em Miami até o momento, pode colocar problemas a Carlos Alcaraz. Se bem que nós já temos falado disto noutros torneios, com o Carlitos, de jogadores que têm aparentemente um estilo de jogo que se calhar o pode incomodar e depois, na verdade, chega ao encontro e o Carlos, se tirar o serviço ao Fritz e começar a responder muito bem, de repente o Fritz pode ficar ali meio perdido sem saber o que fazer. Por isso eu acho que ele é, de facto, o grande favorito à vitória, sem esquecer o Daniil Medvedev na metade inferior do quadro, até porque até agora o Medvedev ainda não teve concorrência à altura e também não me parece que vai ser agora, embora o Christopher Eubanks é uma história muito gira, mas duvido que tenha hipóteses contra o Daniil Medvedev nos quartos de final. Sim, mesmo o Caixa Nova, desculpe Pois, interromper, mesmo o Caixa Nova ou o Cerúndolo, é, enfim, acho que o Medvedev dificilmente perde antes da final. é isso. Eu acho que o Medvedev vai estar na final na metade inferior, a não ser que haja alguma surpresa, e tem havido muitas neste torneio. Mas este duelo com o Fritz já pode ser duro e depois, obviamente, um potencial reencontro com o Yannick Sinner também seria muito interessante. Mas é de facto impressionante o que tem acontecido, porque além de tudo isso que tu disseste, estamos aqui a falar de um potencial de Sunshine Double, só houve 11 pessoas na história que o fizeram, nenhuma fez sem ceder sets, portanto a ganhar os sets todos, ele pode fazer essa história, pode ser o mais novo a conquistar o Sunshine Double também. E isto tudo, depois, no início da época, ter estado lesionado, no Rio de Janeiro, na final, aparentemente agravar essa lesão e levantar algumas dúvidas, e depois o que vemos é Alcaraz a atrocidade toda a gente. Portanto, acho que com a ausência no Open da Austrália, as pessoas às vezes esqueceram-se um bocadinho do Carlos e focou-se toda a gente novamente no Djokovic, e com razão por causa daquilo que o Sérvio fez, mas o Carlos não demorou muito tempo a mostrar que está cá de novo e que está cá para fazer história e tentar ganhar tudo aquilo em que tocar. Sim, isso que dizes é muito curioso porque as pessoas, de facto, durante as ATP Finals, que também foram impressionantes por parte do Djokovic e depois o Open da Austrália, esqueceram-se completamente do Carlos Alcaraz. E eu acho que agora, também, de certo modo, há os dois lados. Há quem se esqueça do Novak Djokovic e Exato. há os outros que dizem que desvalorizam o feito do Carlos Alcaraz, que dizem que ele só é número do mundo porque não há Djokovic e que só ganha o que ganha que não há Djokovic. A questão do número do mundo eu acho que é um bocadinho mais legítima, Sim. porque de facto até podemos discutir, ou até podemos mais ou menos afirmar com clareza que Novak Djokovic seria número do mundo se tivesse um jogado eventualmente pelo menos o US Open e dois, se os pontos do Wimbledon contassem, ele seria número um de Até forma bastava os clara. pontos do Wimbledon e estava resolvida a E- questão. exa- Exatamente, portanto, essa questão eu admito, embora as coisas são como são, os jogadores seguem-se pelas regras que seguem e
nos últimos 12 meses, quem somou mais pontos daqueles que foram disputados foi, foi o Carlos Alcaraz, e portanto o ténis tem muito isso, é normalmente quem está na frente do ranking é porque merece. Mas de facto tem havido muito esse fenómeno, que é entrarmos um bocadinho em hipérbole e agora ele vai varrer tudo, não tem oposição. Isso aconteceu muito com o Djokovic, por isso é que eu acho que está toda a gente muito ansiosa para ver um confronto entre os dois. Agora, lá está, é um exercício interessante imaginarmos se os dois se tivessem defrontado nos últimos 4 Grand Slams, à melhor de 5 sets, se Djokovic teria vencido mais vezes, teria vencido todas as vezes, teria ficado 2-2. É curioso, mas de facto quase diria que o ténis, Djokovic vai fazer 36 anos, eu acho que o ténis precisava que os dois jogadores se defrontassem no máximo de Grand Slams possíveis, e já agora, se ele puder defrontar o Nadal também em Grand Slams, Sim. seria, seria excelente. Mas é o que disse, de facto, uma série de recordes, enfim, nós temos-os elencado no site, há uns mais relevantes do que outros, E as pessoas mas chateiam-se às vezes porque dizem que damos muita atenção a esses recordes, mas a verdade é que eles estão a ser batidos e são coisas que se calhar nunca se pensou que iam ser batidas. E havendo a hipótese, obviamente, temos de as noticiar porque estamos a assistir que é um fenómeno. é claro que há recordes que são um bocadinho mais incipientes do que outros. Por exemplo, ele hoje bateu um recorde que é impressionante esta noite, ao ganhar, que são 6 quartos de final em massas de 1000 de piso rápido, antes dos 20 anos, nunca eu tinha feito na história. Dir-me-ás, ok, isso é impressionante, mas se ele tivesse perdido sempre nos quartos de final, se calhar não era assim tão impressionante. Mais valia ganhar dois e depois perder Sim. os outros todos nos oitavos. Mas a verdade é que ele ganhou três, portanto, ou melhor, ganhou dois, o terceiro foi em terra, mas ganhou dois, fez meias finais no outro e só perdeu quartos de final, em dois, se não estou a erro, Paris e Cincinnati. Portanto, a verdade é que ele normalmente não é só fazer quartos de final, ele depois realmente ganha os torneios. Só tem umas meias finais de Grande Slam na carreira e ganhou esse Grande Slam em que chegou às meias finais. Portanto, eu acho que mais do que é óbvio que esses recordes têm que ser olhados por um certo contexto, um bocadinho como os do Rafael Nadal. Sabemos como o Rafael Nadal tem e vai continuar a ter tudo o que é recordes de títulos como teenager, mas também sabemos que 95% desses títulos foram em terra batida numa altura em que ele dominava por completa superfície. Portanto, todas estas questões têm um pouco de contexto. Eu acho, como tu, que ele é o jogador a bater. Por acaso eu não acho, e poderei ser desmentido, mas eu acho que o Taylor Fritz é um bom, muito bom mesmo matchup para ele, a menos que ele esteja a servir, que o Fritz esteja a servir muito bem. Eu, por exemplo, acho que o Tommy Paul é um adversário pior para o Alcaraz, do ponto de vista do shot making, e de se aguentar com ele na linha de fundo fisicamente, Já o tinha como derrotado vimos, ainda por cima. exatamente, como vimos ontem. Em muitos momentos o Alcaraz ontem abriu ângulos, fez amortis, fez lobes e ainda assim o Tommy Paul chegava lá. O Tommy Paul é também um atleta desse ponto de vista muito talentoso e superior, bocadinho mais, um talento um bocadinho mais amplo, acho eu, do que o Fritz. O Fritz é mais sólido, é mais fiável sob pressão nas suas Sim. principais armas. Agora, o que eu acho é que ao Carlitos vai bastar-lhe estar ao seu nível médio-alto para acabar por ter uma performance confortável frente ao Fritz, eventualmente estar bem em um ou dois jogos de serviço e pressionar o Fritz, se for um tie-break, jogar bem o tie-break. É claro que estamos aqui a supor muito, mas eu acho que em teoria o Taylor Fritz vai estar muito pressionado nos seus jogos de serviço, porque da linha de fundo não me parece que ele tenha tantas armas e tanta cobertura de corte como o Tommy Sim, a Paul tem mobilidade é muito diferente, sim. para se bater de igual para igual. Agora, se tiver um grande dia de serviço, se o Alcaraz tiver um dia menos bom, é claro que pode acontecer. Por exemplo, o confronto direto do Félix Auger-Aliassime com o Alcaraz era muito construído na base do Félix estar de servir muito bem contra o Carlitos e de não dar grande hipótese na segunda bola. Depois, em relação ao outro jogo, sim, acho que Yannick Sinner muito favorito, frente ao Emil Rosovori, que está a fazer um grande torneio, que bateu o Nuno Borges na primeira Exatamente. ronda, é preciso não esquecer, e só parou nos quartos de final. E acho que sim, acho que um possível encontro entre Sinner e Alcaraz numa segunda meia-final consecutiva, acho que sim, importante também para consolidar esta rivalidade. E É. acho que nestas condições Sinner teria mais hipóteses porque o E piso está a está jogar muito muito. mais rápido. É. Sim, está a jogar muitíssimo bem. Ele já conseguiu chegar à final deste torneio. É o torneio onde ele habitualmente se dá muito bem.
e tem-me impressionado a forma como ele tem ganho os encontros, de forma muito, muito tranquila, muito segura. Ele está completamente ciente daquilo que tem de fazer em corte. A bola está a voar completamente da raquete dele e isso tem sido impressionante. E eu acho que lá está, para o Sinner, o salto que ele parece estar a dar agora em termos qualitativos tem muito mais que ver com cabeça e também com trabalho físico, mas muito de mentalidade, ter a certeza que vai ganhar os encontros ou que os pode ganhar, pelo menos. E isso está a fazer a diferença. Daí que eu acho que Sinner vai acabar o ano claramente dentro do top 10, se calhar até mais, não me ficaria de todo escandalizado se ele estiver ali já dentro do top 5 e com capacidade para ter grandes resultados, como sabemos. E depois é como tu dizes, fico quase a torcer, obviamente não torço aqui por nenhum tenista em particular, mas fico a torcer quase porque haja esse Alcaraz contra Sinner, porque o ténis precisa dessas rivalidades, precisa desses embates e já se nota uma aura à volta destes duelos entre o Alcaraz e o Sinner. As pessoas já falam muito disso, quando se defrontam já querem ir ver, porque à falta das rivalidades que agora vão desaparecendo, as que o Federer já não existem, entre Nadal e Djokovic também, vamos ver quando é que eles se vão defrontar outra vez. Portanto, o ténis precisa dessas rivalidades e o Rune já vai dizer que o Big Three será ele, o Alcaraz e o Sinner. Não sei se será assim, mas o Alcaraz e o Sinner claramente estão a construir uma e, portanto, quanto mais encontros eles tiverem, melhor. E eventualmente aqui em Miami, numa meia final, resta saber depois, quando se defrontarem em grandes finais, hão de ter muitas também, estou em crer, mas tem sido impressionante a evolução do Sinner e eu acho que vai ser um jogador já a ter muito em conta para os grandes torneios, especialmente os grandes slams esta temporada, em qualquer superfície, acho que vai ser um nome que vamos ter muito em atenção, que pode ganhar algum desses grandes slams. Sim, é isso. Eu acho que ele tem essa particularidade que o Alcaraz também tem, que é que joga bem em todas as superfícies. Alcaraz tem um bocadinho mais a provar ainda em relva, mas também, na verdade, tem menos anos de circuito ao mais alto nível do que o Sinner, que já começou a jogar ao mais alto nível em 2019. É 2 anos mais velho, as pessoas às vezes esquecem-se disso, mas o Uhum, Sinner é de 2001, o Alcaraz é de 2003, faz alguma diferença, se não mesmo muita. Um, e o Sinner, de facto, ele está. A grande questão do Sinner, eu acho que é física, não é? Ele está bem orientado tecnicamente, uhum, ele faz, parece que faz muito pouco esforço a bater na bola, até comparado com o próprio Carlos Alcaraz, não é? sim. E causa-me às vezes alguma estranheza que ele seja bastante unidimensional na maneira como aborda os encontros, ou seja, o seu jogo é muito previsível da linha de fundo. Uh, não varia tanto como o Carlos Alcaraz, não é tão espetacular. Raramente se vê o Sinner fazer um amorti, raramente se vê ele aparecer junto à rede, vai fazendo uns slices, mas também não é. Ele é uma máquina de bater na bola e uma máquina de bater na bola sem esforço aparente. Isso é um Uhum, talento também brutal. O seu serviço está melhor e eu acho que desse ponto de vista é um jogador que num dia bom, como dizes, pode ganhar a qualquer jogador. E aliás, ele já teve vários dias bons contra o Carlos Alcaraz, ganhou-lhe em Wimbledon, ganhou-lhe na final do MAG, talvez lhe pudesse ter ganho no US Open, teve match point, uhum, mas a verdade é que ele normalmente costuma jogar muito bem contra o Alcaraz. Não foi isso que aconteceu em Indian Wells, mas vamos ver se voltar a encontrar aqui, se isso acontece ou não. Eu acho que, como diz, ele vai voltar ao top 10, ou está consolidado agora de volta ao top 10. Penso que ele é número 11, mas vai voltar ao top 10 uhum, esta semana, independentemente do que aconteça neste torneio. Acho que vai ser nono ou décimo, eventualmente se ganhar o torneio até podia ser oitavo, mas, mas sim, acho que o lugar dele é no top 10. A época do ano passado foi bastante desapontante porque ele esteve constantemente a desistir de torneios importantes devido a lesões e, e desse modo acho que vai ser interessante perceber também o que é que ele pode fazer agora na época terra batida, uhum, já começando em Monte Carlo. Sobre o quadro feminino, de facto alguns pontos interessantes, nomeadamente termos basicamente sem Iga Swiatek, as outras duas jogadoras, diria, deste novo Big Three do ténis feminino, não é? Estão cada uma outra vez na sua metade do quadro a caminho da final, ao que parece. Jogaram a final do Open da Austrália e a final de Indian Wells, podem jogar a final de Miami. Se isso acontecer, eu penso que não acontece há mais de 20 anos no circuito. A última vez que a mesma final tínhamos tido a mesma final na Austrália e a Indian Wells tinha sido em 2012, penso que com a Sharapova e com a Azarenka. 3 finais iguais
é preciso recuar. Eu acho que nem no ténis masculino temos tido isso. É de facto, em 2017, Nadal e Federer jogaram a final do Open da Austrália de Miami e jogaram a Indian Wells, mas não foi na final. Mas é muito raro acontecer. Isso acontecer, de facto, eu acho, sinceramente, que é muito bom para o ténis feminino, que eu acho que é Hum? exatamente o que o ténis feminino estava a precisar. Agora, também não será grave, obviamente, se nenhuma delas perder antes da final. Helena Rybakina já está nas meias finais, vai jogar com Jessica Pegula, que salvou 2 match points contra a Potapova. Pegula é a jogadora mais consistente a seguir a essas três. Aliás, a Hum. Race mostra, ela aparece em quarto lugar à frente da Krejcikova, que também ganhou um WTA 1000 e que também tem feito uma boa época, perdeu outra vez com a Sabalenka. Depois temos outras duas jogadoras que estão nesta metade do quadro da Sabalenka, para além da Rybakina e da Sabalenka, são as outras duas jogadoras que também fizeram quartos de final nos dois torneios. Não é muito comum termos metade do elenco dos quartos de final de Miami que também esteve nos quartos de final de Indian É Wells. verdade. Petra Kvitova, bom ver a Petra Kvitova jogar tão bem, em condições que para ela até nem costumam ser muito boas. A Indian Wells que é muito lento, em Miami porque é muito úmido e ela tem asma, mas Petra Kvitova, 32 anos, isto continua a jogar muito bem. E Sorana Cirstea, também 32 anos, uma jogadora da mesma geração da Petra Kvitova, como não cabeça de série, ou seja, jogando os encontros todos, sem ter buys e apanhando com jogadoras muito perigosas desde cedo, também está 2 vezes nos quartos de final. É evidente que ela perdeu com a Iga e provavelmente daqui a umas horas não sei se terá muitas hipóteses contra a Arina Sabalenka, mas de facto, tanto uma como outra, muito bem. Não sei como é que tens olhado para a feminina e se esperas também mais uma final entre a Rybakina e a Sabalenka. Eu acho que a final está muito encaminhada para ser essa, entre a Rybakina e Sabalenka. Na meia final que já está definida da Rybakina com a Pegula, da maneira como a Kazakh está a jogar, vejo com muitas dificuldades a Pegula conseguir resolver esse desafio, porque a Rybakina vai em 4 encontros seguidos com pelo menos 10 ases, está a servir muito bem, e a Pegula, já desde Indian Wells, que a ideia que passa é que está um bocadinho a sobreviver e a tentar agarrar-se aos encontros. Com a Potapova já, a Indian Wells tinha estado muito perto da derrota, conseguiu evitá-lo, agora em Miami outra vez. Mas acho muito, muito difícil a Pegula conseguir jogar olhos nos olhos com esta Rybakina que está a jogar tão bem e que também pode, lá está, como já disseste, juntar-se, tal como o Carlos Alcaraz, a esse grupo muito estrito de fazer o Sunshine Double. Quanto à Arina Sabalenka, confesso que tive dúvidas quando ela aparentemente se lesiona no seu encontro com a Shelby Rogers. Ela acaba o encontro a dizer que não sabia se ia continuar a jogar, mas a verdade é que o que seguiu foram 2 arrasos, está nos quartos de final, contra essa surpresa que é a Sorana Cirstea, e já tínhamos falado dela noutros podcasts, e ela tem esse lado também, de que quando o ténis dela está a sair e a funcionar, pode pelo menos equilibrar o encontro contra qualquer jogadora. A questão é que lhe tem faltado a consistência, e daí que o ranking não consiga disfarçar isso. É número 74 do mundo, mas joga muito mais do que essa classificação. Acho que isso qualquer pessoa consegue ver, mas sim, também acho difícil ela conseguir travar esta Sabalenka. Quanto à Kvitova, é pena que o encontro da Kvitova não seja com a Bianca Andreescu, especialmente pelo motivo que foi, com essa lesão que a Bianca sofreu. Vinha a jogar tão bem, e acaba então por desistir lesionada, sair de cadeira de rodas contra a Katarina Alexandrova, que tem sido também uma jogadora em bom plano. Mas é muito curioso ver que no meio deste surgimento deste novo Big Three, que, como tu dizes, é claramente uma coisa boa para o ténis feminino. Acho que quem diga que agora estão sempre as mesmas três a ganhar, é estar a ir contra aquela que tem sido a grande queixa que é de poder ganhar qualquer uma. Portanto, eu acho que é bom, mas também é bom ver jogadoras, neste caso mais velhas, como a Kirstei e a Kvitova, a mostrarem que ainda têm capacidade de estar lá na luta e de aparecer na discussão dos grandes títulos, porque abre obviamente o leque ainda mais para os grandes torneios, devido à experiência que elas têm. No entanto, lá está, no fim de contas, eu acho que isto vai tudo redundar numa final entre Rybakina e Sabalenka, e aí confesso que mesmo Rybakina tenha ganho em Indian Wells, em Miami não sei, porque os encontros delas, até pelo estilo delas, são muito imprevisíveis. Vai muito do momento de forma da confiança, dali de alguns, às vezes 3 ou 4 pontos que fazem toda a diferença, mas acho que vai ser por aí. Acho que vai ser uma final Rybakina com a Sabalenka, e que no quadro masculino será entre o Alcaraz e o Medvedev. Acho que vai ser um bocadinho por aí que vamos ter as decisões em Miami. Sim, será curioso de facto se as finais forem repetidas nos dois torneios, não é algo Também não sei muito, muito. quando é que foi a última vez que isso aconteceu. Sim, poderá ter acontecido, mas se calhar já meio na idade da pedra, até porque
sabemos como, especialmente no ténis feminino, praticamente não existiu o Sunshine Double durante 20 anos, porque a Serena Williams não jogava em Indian Wells, porque boicotava o torneio e depois ganhava sempre, ganhou 8 ou 9 vezes em Miami. Portanto, tem um bocadinho também a ver com isso. No ténis masculino também já houve, penso que já houve finais entre o Djokovic e o Murray, mas de facto repetir-se as duas finais nos dois setores, temos que descobrir, temos que fazer uma pesquisa, caso isso aconteça, porque vamos descobrir certamente aí um dado interessante para análise. Em relação a Indian Wells, acho que está tudo mais ou menos apanhado em revista. Podemos fechar com o Estoril Open, que está prestes a começar. Quando na próxima semana gravarmos a próxima edição do podcast, já estaremos a meio do torneio. Mas de facto estamos a poucos dias. Há já o anúncio de mais um wildcard, o do Roberto Bautista Agut, a promessa de outro wildcard para um jogador internacional. Diria que já se sabia das dificuldades que seria atrair grandes nomes para esta semana. Ainda assim, se não desistir mais ninguém, o quadro continua interessante. Obviamente, tendo um jogador do top 10, que é algo que as outras semanas não conseguiram ter, que os outros torneios desta semana não conseguiram ter. Mas a minha reflexão até era sobre o Nuno Borges, e porque tivemos aqui o Rui Machado na semana passada, uh, dá a ideia que é uma boa oportunidade, não é? Para ele de fazer. Obviamente não quero já olhar demasiado para a frente, mas o Nuno nunca chegou aos quartos de final de um torneio ATP. Talvez fosse um bom primeiro objetivo, não é? Ganhar dois encontros no Estoril. É, sem dúvida, eu acho que é perfeitamente legítimo ele ter esse objetivo. Obviamente vai sempre depender aqui muito do sorteio, mas nós olhamos para os cabeças de série e não há aqui nenhum para o qual olhemos e digamos logo de cabeça, não, este seria favorito de forma evidente contra o Nuno. Não há, mesmo o Casper Ruud seria favorito, mas não está de todo a jogar o ténis que o levou a esta quarta posição. O Davidovich seria também favorito, mas aí de forma também com o Nuno a poder discutir o encontro. Depois o Corda vem de lesão, o Bautista também não está na sua melhor forma. O Baez ganhou já um título este ano, mas também está muito tremido. Kecmanovic em terra pode estar ao alcance. Schwartzman, sabemos como é que as coisas estão. E Zapata também pode ser derrotado. Portanto, olhamos para o panorama geral e de facto está aqui composto um elenco que, sendo interessante e tendo aqui nomes, mesmo que estejam fora dos lugares mais altos, sejam interessantes de ver ao vivo no Clube de Ténis do Estoril, acho que pode ser uma boa oportunidade para o Nuno. Agora, por outro lado, ele também não pode é colocar essa pressão em cima de si próprio, de achar que, sim senhor, tem responsabilidade de fazer quartos ou meias finais. Acho que pode é acreditar, honestamente, que tem capacidade para lá chegar. E quem sabe se não podemos ter uma semana mais uma muito especial para o ténis português. Ele tem conseguido dar esse passo em frente de forma sucessiva nos challengers que foi ganhando. Já tem um 175, portanto o próximo é um 250. Melhor ocasião para o fazer do que no Millennium Estoril Open, onde já ganhou o título de pares. Veremos o que é que ele pode fazer, mas eu acho que de facto é um quadro que pode ser promissor para ele. Veremos para o João também, para o João Sousa, o que é que ele poderá fazer com a forma como chega ao Estoril Open. Também era muito bom vê-lo ganhar uns encontros para recuperar a confiança e que também pode haver espaço para isso, tendo em conta tudo aquilo que estamos aqui a dizer. Mas veremos de facto como é que isto se vai tudo desembrulhar, mas pode ser uma semana boa para os portugueses no Estoril. Sim, acima de tudo, porque de facto, como dizias, o torneio tem nomes bons, mas não sei se tem algum jogador em realmente boa forma. Pois é isso. Olhas para a lista, Casper Ruud está na pior forma da carreira, Alejandro Davidovich Fokina está a ganhar poucos encontros, Roberto Bautista Agut chega em péssima forma, por isso é que pede o wildcard, Sebastián Corda chega vindo de lesão e oxalá que ele chegue. Pedro Martins, estou a Acho, pensar acho que nos não dá para espanhóis, apontar um claro favorito. quer dizer, temos se calhar o jogador que vem melhor, o único jogador a ter a melhor época da sua carreira, os melhores meses da sua carreira, toda a lista, para além do Nuno, é o Bernabé Zapata Miralhas, que passou aqui um bocadinho ao Hum. lado nas últimas semanas, mas que fez, conforme nos lembramos, meias finais no ATP 500 do Rio e no 250 de Buenos Aires. Portanto, é um jogador que aparece e vem ser cabeça de série e aparece em forma. E depois temos de facto os dois argentinos, nem um nem outro em boa forma, Schwartzman e Baez, para o torneio era importante que eles jogassem bem, mas olhas para a lista, Fábio Fognini não tem ganho a ninguém, há o Quanta Alice, que ainda agora chegou aos oitavos de final, estava-me a esquecer dele, olhar aqui para a lista, lembrei-me,
quanto à Alice, que esse sim está a fazer também ele a melhor época da carreira, mas em terra batida o jogo dele é um bocadinho suspeito, de facto ele tem um jogo que se baseia essencialmente no serviço. Mas sim, já para não falar de outros jogadores que já foram campeões de Grand Slam, ou semifinalistas, ou jogadores de top 10, top 15, como é o caso do time ou do próprio Matt Cecchinato, falámos do Fognini, mas o mesmo serve para o Cecchinato, são jogadores que hoje em dia não estão a ganhar jogos. Dominic Thiem, que bom seria para o Estoril Open ter o Dominic Sim. Thiem campeão, não é? Assinava, eu penso que tirando os E que bom portugueses, seria para o Dominic Thiem também. sim, exatamente, eu acho que tirando os portugueses, acho que todos os fãs portugueses e quem está ligado ao torneio, à organização, a imprensa, assinava já Dominic Thiem campeão. E eu acho que é também uma das grandes questões, saber quem é que o Dominic Thiem vai apanhar e como é que ele vai aparecer. Dir-me-ás que ele jogou um bocadinho melhor e jogou. Ele fez um bom encontro em Indian Wells e depois fez um encontro que não foi mau também em Miami, porque o Lourenço Sonego, atenção, ele estava a jogar muito bem, muito bem. O time aguentou-se e podia ter ganho o primeiro set, depois no segundo set teve ali 5 minutos maus e Não, e depois fugiu o vimos o encontro. Sonego depois esmagou o Francis Tiafoe. Exatamente, e ontem também até no primeiro set também estava a arrebentar completamente com o Cerúndolo até que desapareceu o ténis, mas teve a um set de chegar aos quartos de final. Portanto, eu acho que o time está a melhorar, mas está a melhorar tão devagarinho que de facto É. é difícil tirar algumas ilações positivas. Mas ele o ano passado também teve ali uma fase em que não ganhava a ninguém e depois nos últimos 3 4 meses do ano saltou de 250 para 90 do mundo. Portanto, eu acho que ele este quadro, olhando para este quadro, era o quadro ideal também para o Dominic Thiem Também pode ser um recuperar ponto de viragem confiança. para ele, pode ser um ponto de Mas os viragem da para ele. América Latina também eram, e ele não ganhou a ninguém. Aliás, ganhou um jogo ao Alex Molchan. Ganhou um jogo e perdeu de primeira ronda nos outros torneios todos, Pois, fazendo algumas exibições e alguns sets terríveis do Tiago Monteiro, por exemplo, no Rio de Janeiro foi um exemplo desse. Portanto, era bom, acho que é outro dos pontos de análise para este Estoril Open, mas vai ser sem dúvida um torneio interessante. Vem aí, de facto, mais um wildcard, é uma novidade. Aqui se queremos dar aqui uma revelação, mas é uma novidade que nunca veio a Portugal, um jogador que nunca veio a Portugal. Sei também que há a possibilidade de o Dominic Thiem e o João Sousa jogarem juntos pares. Vamos ver se a organização acede a esse pedido. Penso que sim, portanto, vai haver aqui uma série de situações que vão fazer. Acho que acima de tudo o quadro está tendo uma segunda metade de jogadores que habitualmente não jogam ATPs ou que não estariam a jogar ATPs se o quadro não estivesse a fechar tão baixo. Tem ali uma série, diria que os primeiros 8 9 10 jogadores, se tivermos que fazer para a primeira ronda fazer a ordem de jogos, não é fácil propriamente escolher quem mandar para o segundo corte. Portanto, eu acho que sim, isso também mostra que o torneio tem nomes interessantes e tem nomes que as pessoas vão sem gostar dúvida. de ver. E pronto, está mais ou menos tudo contado, já sabem, podem continuar a acompanhar-nos. Vêm aí grandes emoções com os quartos de final de Miami, depois também, naturalmente, as meias finais e as finais durante os últimos dias. A final feminina é no sábado, a final masculina é no domingo, já também com o Estoril Open em andamento. Nós vamos andando por lá, também por aqui, já sabem, podem contactar-nos, deixar as vossas opiniões, as vossas perguntas e nós tentaremos responder dentro do possível. Também muitos de vocês também muitas vezes contactam-nos por outras plataformas, no Twitter, estamos sempre disponíveis para conversar com todos também durante as nossas emissões na Sport TV. Quanto ao Bola Amarela Podcast, volta para a próxima semana.